O Super Bahia e o Super Furacão continuam imparáveis na Série A. O Atlético venceu o Palmeiras fora de casa e o Bahia venceu o confronto direto contra o Bragantino dentro da Fonte Nova. Será que os dois times vão ter força para brigar até o final por esse título? Vamos ver ainda a vida de todos os clubes da Série A no Brasileirão aqui no Prisma da Rodada. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol e te convido a se inscrever aqui no Torcedorismo. Cara, hoje o recado é curto e, meu irmão, pra gente começar a falar logo sobre futebol, que é o que importa pra gente. Então se inscreve, deixa a sua curtida aí, esse é o Prisma da Rodada 6, Prisma da Rodada analisando aí os últimos jogos de cada um dos times, né? O retrospecto recente pra gente ter uma noção de como é a fase de cada equipe. Então, estamos na sexta rodada, você sabe que ao final desse vídeo você vai ver o campeão dessa sexta rodada no Prisma, qual foi o time de melhor aproveitamento e também os destaques positivos e negativos. Sobre os times do Sul, rapaziada, você sabe que Grêmio, Inter e Juventude tiveram seus jogos adiados até o dia 27, né? Quando a CBF marcou uma reunião para decidir o que fazer com o campeonato, né? Então, eles não jogaram nessa rodada, né? O Atlético Mineiro pegaria o Grêmio, o jogo seria entre Inter e Juventude, e Criciúma e Cuiabá também não jogaram. Tiveram seu jogo adiado por conta do Cuiabá, que disputou a semifinal da Copa Verde, né? Então esses times não vão aparecer aqui. Então vamos começar na ordem alfabética com o Atlético Paranaense, o líder do campeonato nesse momento, tá? O Furacão venceu fora de casa o adversário direto por G4 e por título, que é o Palmeiras, né? O atual bicampeão brasileiro. E o Atlético conseguiu acabar com aquele receio, né? Que a gente tinha na análise, né? De que o Furacão muda sua forma de jogar fora de casa. Até foi pressionado, mas fez um grande jogo, né? Primeiro tempo equilibrou as ações. O Bento fez diferença ali, né? Pegou um pênalti aos 49 do primeiro tempo e logo depois o Furacão conseguiu abrir o placar para levar a vantagem para o intervalo. No segundo tempo, cara, pressão total do Palmeiras e o Atlético se fechou bem, né? Aí depois ainda perdeu o Esquivel expulso e aí conseguiu se fechar de vez, bloquear a maior parte dos ataques do Palmeiras. O Bento agarrou demais, que goleiro que é o Bento, né? Então, o Furacão é o atual líder da Série A com 13 pontos, tá empatado ali com o Bahia, mas tem 3 gols a mais de saldo e tá com 67% nos últimos 5 jogos de aproveitamento e tá aí na bola verde. O Atlético Goianiense, cara, fez mais um jogo ruim, não conseguiu ser soberano em casa, não conseguiu pressionar, não conseguiu ditar as regras do jogo e perdeu outra partida, dessa vez pro Cruzeiro. O Dragão não vai ter vida fácil, tá? Segue no Z4, só com um pontinho, não venceu nenhum dos 5 jogos que disputou e tá com 7%. O Galo não jogou. E o Bahia, o Super Bahia, meteu a terceira vitória consecutiva, terceiro triunfo consecutivo, né? E o Bahia, meu irmão, dessa vez venceu mais um confronto direto, cara. Já tinha vencido o Botafogo aqui no Rio de Janeiro e agora venceu o Bragantino na Arena Fonte Nova. Venceu um time que estava invicto, né? O Bragantino não tinha perdido nenhum jogo nos 5 que tinha disputado e fez o seu gol com o Tassiano. Foi 1-0, mas o Bahia comandou as ações no primeiro tempo, meu irmão. Assim, só deu o Bahia em 10 minutos, já tinha feito um gol, né? O Everton deu um cruzamento lindo ali de 3 dedos, o Tassiano fez o gol, mas o Everton estava impedido e aí foi anulado esse gol aí pelo VAR. Mas o Bahia continuou em cima e aos 36 o Cauli deu ali um passe na medida para o Tassiano, que fez sim o gol que valeu e abriu o placar e foi o gol da vitória, né? Aí no segundo tempo, cara, o Bahia deu uma recuada, o Bragantino teve mais posse de bola, teve melhores chances de gol, né? Teve até um gol anulado com o Lincoln. Ele estava impedido nesse lance, mas o Bahia também teve essas oportunidades, também teve um gol anulado com o Jean Lucas, né? Seria outra assistência do Cauli. Então assim, Bahia jogou demais, tem um meio campo excelente, está se estruturando na defesa. O Bahia foi a 13 pontos e é o vice-líder empatado com o líder Atlético. Como eu falei, tem 3 gols de saldo a menos que o Furacão e vai a 87% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Bahia só perdeu na primeira rodada, desde então tá 5 jogos invicto, com 4 vitórias e um empate, tá? 87% na bola dourada. E o Botafogo, cara, o Botafogo conseguiu fazer um jogo equilibrado, mesmo poupando muitos jogadores titulares, né? Como Marlon Freitas, o Lucas Alter, o Hugo, o Savarino, o Júnior Santos, todos eles foram poupados da escalação inicial. Alguns entraram no decorrer da partida, mas o Botafogo conseguiu um bom empate fora de casa, que mantém o time no G4, está na 4ª posição e 67% aqui no Prisma. O Bragantino
perdeu esse jogo direto contra o Bahia, né? Entrou mal no primeiro tempo e perdeu o jogo ali, cara. Muita desatenção no primeiro tempo. No segundo melhorou, mas não melhorou o suficiente. Mais uma vez perde aquele jogo que pode mudar o Bragantino de patamar na competição, né? E tá aqui com 53% na bola azul. O Corinthians foi completamente dominado pelo Flamengo jogando no Maracanã e escapou de uma goleada, tá? A realidade é essa. O Flamengo foi muito superior e assim, de uma forma que, cara, o Corinthians não sabia o que fazer no campo de jogo. O Carlos Miguel, o goleirão, foi o melhor jogador do time. Agarrou demais, fez pelo menos 4 milagres ali, salvou o Corinthians de uma goleada. E o Timão tá com só 27%, tá na beira da zona do rebaixamento. O Criciúma não jogou, né, contra o Cuiabá. Ninguém fala muito do Criciúma, né, mas o Criciúma tá sem jogar no Brasileirão desde o dia 27 de abril. E aí o último jogo na temporada foi no dia 30 de abril pela Copa do Brasil. Então, meu irmão, só tá tendo jogo adiado por conta de outros times. Criciúma tá sendo bastante prejudicado, né? O Cruzeiro, cara, fez um jogo certinho contra o Dragão. É um time muito competitivo esse time do Cruzeiro. Uma vitória excelente contra o Atlético. E se o campeonato do Cruzeiro é a permanência, né? Como a gente projetava antes de começar o campeonato, tá fazendo isso com louvor, cara. Porque hoje é o sexto colocado, né? Tá com 10 pontos em 15 possíveis e tá com 67% aqui no Prisma. O Cuiabá não jogou e o Flamengo fez agora sim uma grande atuação para baixar um pouco a pressão da torcida, dominou o Corinthians de ponta a ponta do jogo. Se tiver que fazer uma crítica, foi que perdeu muitos gols, né? Mas chegou a dormir ali na liderança de sábado para domingo, mas hoje está na terceira posição com 53% na bola azul. O Fluminense, cara, o meu Fluminense, então a minha análise sempre é um pouco mais dura com o Fluminense, né? Mas mais um jogo burro do Fluminense. A realidade é essa. O jogo do Fluminense tem sido burro. Não tem outra palavra, cara. Entregou 3 gols pro São Paulo. Um deles foi anulado, né? Porque o Daronco não viu uma falta absurda em cima do Lima, mas o VAR consertou a besteira que o Daronco fez. No primeiro gol do São Paulo, quando o Fluminense tinha acabado de abrir o placar, o Fábio perdeu a bola depois do Diogo Barbosa dar um passe burro na fogueira pro goleiro. O Fábio errou, mas você tricolor, vê lá o passe que o Diogo Barbosa deu na fogueira pro Fábio. Burro, passe burro. E aí depois, no outro lance, Diogo Barbosa de novo deu um passe burro para dentro da área. O Arias salvou botando para escanteio, mas desse escanteio saiu o gol da virada. E, meu irmão, falhas múltiplas na zaga nesse momento desse escanteio, tá? O gol da virada foi do Arboleda. Fluminense mais uma vez, pela quinta vez nessa temporada, em 6 jogos pela quinta vez, Fluminense sai na frente e não vence. Ou toma virada e perde o jogo, ou leva o empate. Em 6 jogos, o Fluminense saiu na frente em 5. E, meu irmão, só venceu um, que foi contra o Vasco, né? Então, assim, lamentável. Trabalho de planejamento e o trabalho de execução nessa temporada estão extremamente questionáveis, tá? O Fluminense entra na zona de rebaixamento, tá na bola vermelha com 27%. O Fortaleza não venceu em casa ainda, empatou com o Botafogo, 3º empate seguido dentro de casa, 4º empate seguido no campeonato. O time ainda não perdeu, tá invicto, mas muitos empates, né? Poupou jogadores pensando ali na Sul-Americana, né? Na disputa com o Boca Juniors, que ainda vai jogar lá na Bomboneira. Tem deixado um pouco o brasileiro de lado, mas está ali bem posicionado, ali próximo do meio da tabela, tem 7 pontos somados e uma vida relativamente tranquila nesse momento, mas está com 47% na bola roxa. Grêmio, Inter e Juventude não jogaram, então pulemos para o Palmeiras, que inaceitável e inacreditável o Palmeiras ter um estádio próprio, lindo, e que a torcida sempre lota, e mandar jogos na Arena Barueri, porque quer fazer show, né? A empresa que comanda ali, né? O estádio do Palmeiras quer ficar fazendo show todo final de semana e o Palmeiras não pode jogar futebol no seu estádio, tem que transferir para a Arena Barueri, e perdeu mais um jogo, mas o time jogou bem abaixo, principalmente em nível de concentração, tá? Perde mais um jogo na Arena Barueri, o segundo em 3 jogos como mandante, né? O Palmeiras não venceu ainda como mandante, perdeu para o Inter em Barueri e agora para o Atlético e empatou com o Flamengo, aí sim no Allianz Parque, né? Mas está com 33% aqui no Prisma. O São Paulo foi inteligente nesse jogo contra o Fluminense, criou mais jogadas de perigo desde o primeiro tempo e venceu de virada o seu primeiro jogo em casa, conseguiu virar um jogo para cima do Fluminense e se colocou muito próximo ali do G4, está na 5ª posição e com excelente aproveitamento recente de 67%. O Vasco finalmente voltou a vencer, fez aí um bom primeiro tempo, mas tomou aquele sufoco danado no segundo tempo, né? Se não fosse o Camutanga, o Vasco poderia sair com empate, tá? Eu vou explicar melhor sobre esse lance que o Camutanga aí salvou o Vasco,
mas o Cruz Maltino venceu o seu jogo, seu confronto direto, saiu da zona do rebaixamento. E aí, depois de 4 derrotas seguidas, põe a primeira vitória, tá com 20% aqui no Prisma. E o Vitória, que enfrentou o Vasco nesse confronto direto e começou mal demais, principalmente ali na bola aérea defensiva, né? Apesar da defesa ser o ponto mais alto do Vitória nesse jogo, né? A parte ofensiva que deixou um pouco a desejar no primeiro tempo, deu mole ali, tomou o gol em bola aérea, conseguiu reagir no segundo tempo, o Yuri Castilho entrou bem, fez o gol, mas aí Camutanga prejudicou um ataque muito promissor do Bahia. Por que Camutanga salvou o Vasco do Vitória? Porque, cara, o Vitória tava na cara do gol, tinha roubado uma bola ali do Léo Pelé, tinha interceptado um passe errado dele, tava saindo na cara do gol e o Camutanga ali deu uma abraçada no adversário, no jogador do Vasco. O Bandeira viu, marcou, parou a jogada promissora, marcou falta e expulsou o Camutanga, tá? Acho que a expulsão foi demais, mas expulsou. A impressão, meu irmão, é que o time do Vitória não tá pronto para jogar a Série A ainda, né? O time tá tendo muita dificuldade, segue sem vencer nenhum jogo e 7% aqui no Prisma. Então, a tabela do Prisma tá aí na tela para você. Hoje temos um campeão isolado, Bahia com 87%, ganha a sua primeira rodada nesse Prisma 2024, time que ainda pode crescer e muito de produção, tá? Esse time do Bahia tá melhorando demais. E aí a pergunta do vídeo, né? Esse time do Bahia tem time para ir até o final? Cara, time tem. O Bahia tem sim time para ir até o final, não tem lidado muito com suspensões ainda ou com lesões, então o Rogério Ceni tá sabendo driblar esses percalços. O problema do Bahia, né, é elenco. Se o Bahia começar a perder seus principais jogadores, um Cauli, um Everton Ribeiro principalmente, né, um cara muito importante, pode ser que sofra. Então, para disputar título, vai depender desses jogadores aí não se machucarem ou de uma janela de meio de ano promissora, contratar jogadores do mesmo cacife ali dos titulares. Mas o Bahia tem sim time para brigar mais no alto, principalmente se mantiver a mesma forma de jogar fora de casa, como fez quando jogou contra o Botafogo. O destaque positivo vai para o Furacão, o atual líder. Meu irmão, venceu fora de casa. Isso é muito importante para o Furacão, um time que é excepcional em casa. Se começar a vencer esses jogos fora de casa, vai brigar muito tranquilo pelo título, tá? Esse time do Furacão é muito forte em casa e se começar a tirar pontos aí, vai brigar sim pelo título, mas tem o mesmo lance ali do Bahia, tem um elenco um pouco mais curto, né? Mas tem sim capacidade de brigar até o final. E o destaque negativo vai para o Vitória, cara, um time completamente desconectado da Série A, perdeu um confronto direto que não poderia perder. Tá certo que o Vitória tá com muitos desfalques, né? Tem muitos jogadores em má fase, mas o Léo Condé tá ficando muito pressionado e tem que encontrar logo esse caminho do Vitória na Série A e o time precisa se reforçar ainda nesse meio do ano, né, na virada aí pro segundo turno. E a pergunta final desse Prisma, que só você que fica até o final pode responder, tu já sabe, né? Você que sempre fica até o final, eu sei que tu sempre responde aqui embaixo. Então vai lá e responde aí. Fala aí, tava aqui até o final e respondi a sua pergunta, cara. A pergunta é a seguinte: Bahia e Atlético, qual desses dois você acha que vai até o final disputando ali as primeiras posições? Só pode um. Ou se você achar que nenhum, coloca aí que você acha que nenhum. Mas só pode um dos dois, Bahia ou Atlético. Quem tem mais chances de ir até o final disputando, tá? Muito obrigado por ter ficado até esse final do vídeo comigo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve para vir junto com a gente nessa análise do futebol brasileiro. Deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.